Vamos ver como criar uma árvore a partir da lista encadeada dupla que nós já conhecemos. Começando com uma rápida revisão do que nós fizemos de operações na nossa lista duplamente encadeada, nós tínhamos uma estrutura capaz de armazenar um conteúdo e dois ponteiros para essa mesma estrutura. E nós demos para um nome de próximo, para outro um nome de anterior. Lembrando que os nomes são nomes de variáveis, nós escolhemos aquilo que for mais adequado para a nossa lógica. A partir desta estrutura, o que nós fizemos foi alocar um espaço de memória do tamanho dessa estrutura e receber um ponteiro para esse espaço de memória que corresponde a três variáveis, digamos assim, né? A variável nome, a próximo e a anterior. Colocamos um conteúdo na variável nome, colocamos um ponteiro nulo na próxima e um nulo na anterior. E criamos com isso o que nós chamamos do nó atual, que tem um conteúdo e dois ponteiros nulos. Criamos um ponteiro capaz de apontar para esse tipo de estrutura, recebendo o endereço desse nó atual, e demos para ele o nome de início. E um outro ponteiro com a mesma técnica, com a mesma finalidade, demos para ele um nome de fim. Esses ponteiros vão servir para que a gente controle os nós da nossa lista. A partir da criação de um outro nó qualquer, que nós chamamos aqui de nó temporário, ele tem a mesma estrutura por ser do mesmo tipo, colocamos um conteúdo nesse nó temporário, nesse novo nó que foi criado, um ponteiro nulo para a variável próximo, um ponteiro nulo para a variável anterior. O endereço desse nó temporário é passado para o nó atual dentro da variável próximo e, a partir daí, o próximo passa a apontar para esse nó temporário. O endereço do nó atual é passado para um nó temporário dentro da variável, que é um ponteiro, né, chamada anterior, e o anterior passa a apontar para esse atual. Então, a partir dessa situação, eu defini que o nó temporário vem depois do nó atual. Isso foi feito pela minha lógica quando eu estava inserindo esse novo nó. Finalmente, eu coloco o ponteiro fim apontando para esse novo nó e eu tenho dois nós na minha lista, o início e o final. Posso criar um outro nó temporário, colocar um conteúdo, dois ponteiros nulos. O nó, que é o início da minha lista, pode ser passado, por exemplo, para esse nó temporário, para a variável próximo. Então, eu estou querendo agora que ele passe a ser o início da minha lista. Ao invés de inserir no final, estou inserindo no início. E ele passa a apontar, então, para o nó, que é o início da minha lista. Aí eu pego o endereço dele, o nó temporário, e passo para a variável anterior. O anterior do nó, que era o início da lista, passa a apontar para o nó temporário, e o nó temporário agora também é passado o endereço dele para o meu ponteiro de início da lista. Então, o meu início da lista agora é um nó temporário, depois vem um outro nó que conhece o segundo nó, que é o final da minha lista. Estas são as operações que nós fizemos quando criamos a nossa lista encadeada dupla nas aulas anteriores. Como é que eu vou criar uma árvore? Vou pegar a minha estrutura e vou trocar o nome. Vejam, a única modificação que eu fiz foi troca do nome de próximo e anterior para esquerda e direita, de tal forma que o que eu tenho agora é uma utilização diferente da mesma estrutura de lista encadeada. E o que eu vai definir essa utilização diferente agora é a forma pela qual eu vou utilizar a minha lista. Eu vou fazer uma lista de listas. Está lá a minha estrutura, crio um nó, está lá escrito esquerda e direita agora, em vez de próximo e anterior. Posso ligar o esquerda com um outro nó e o direita com outro nó. Lembrando que isso é uma definição, os nomes de variáveis e como eu vou usar depende da lógica que eu criei. Então vamos lá. Nó é composto de nome, esquerda e direita.
conteúdo cadastrado, como se fosse na nossa lista, um ponteiro nulo, outro ponteiro nulo. Criei o primeiro nó da minha árvore, que normalmente é chamado de nó raiz. Crio um outro nó, que tem, por definição, por estrutura, nome esquerda e direita. Passo o endereço desse nó para o nó raiz e ele passa a ter um ponteiro válido agora dentro da variável que eu chamei de esquerda. Posso criar um novo nó, colocar um conteúdo, 2 ponteiros nulos, da mesma forma como se fosse a minha lista ligada. É uma lista ligada. E passo agora o endereço desse nó para o nó raiz dentro da variável direita. Então, o que eu tenho é um nó apontando para outros 2 nós. Muito parecido até agora com o que a gente viu há pouco da lista encadeada, que é o que nós já sabemos implementar, encadeada dupla. Agora vamos usar da nossa abstração para das rotinas que nós já temos para criar uma árvore com isso, né? Então está lá o meu nó com um conteúdo, 2 nulos. Crio um outro, coloco o conteúdo, coloco os 2 nulos, passo para ele, passo o endereço dele para o meu nó anterior, que eu estou chamando de nó raiz, para o item de memória ponteiro esquerda. Crio um outro nó, e a partir daquele nó que eu já tinha, agora eu passo o endereço dele para o nó direita. Posso também criar um outro nó e passar para ele o endereço do nó esquerda. Então vejam que agora, a partir do nó raiz, que está lá em cima, eu tenho à esquerda um outro nó, e esse nó tem um endereço de memória que aponta para um nó que está à direita e um nó que está à esquerda. Lembrando que no computador, o computador não sabe o que é direita e esquerda. Nós estamos definindo isso a partir da nossa abstração e da nossa lógica, usando uma estrutura de lista encadeada dupla. Crio um outro nó, passo lá para o meu nó raiz como sendo o endereço de memória que está à direita. Esse outro nó também pode ter um nó à direita, que por sua vez também pode ter um nó à direita, e eu vou criando tantos nós quanto sejam as minhas necessidades. Posso voltar para aquele nó e criar um nó à esquerda. Posso voltar para um outro nó da lista e criar outros 2 nós. Ou posso ir para ainda um outro nó da lista e criar mais 2. Ou mais um, de acordo com o que eu precisar. Vejam que esse desenho agora ele representa o que usualmente se vê dentro das representações de árvore como sendo uma árvore, né? Uma árvore esquisita porque a raiz fica em cima e os galhos ficam para baixo, mas é assim que a gente implementa, porque nós temos a partir dali uma situação que pode representar uma hierarquia, que pode representar uma distribuição, que pode representar uma classificação. Então nós vamos usar a nossa árvore para uma série de operações que são usuais dentro de situações computacionais e que a árvore é capaz de representar. A partir da árvore, a gente pode também ter um grafo em que nós vamos ter daí situações cíclicas, né, em que nós vamos poder ter mais um caminho para chegar em um determinado local. Então essa, em síntese, é a estrutura de árvore criada a partir da estrutura que nós já conhecemos da lista ligada. Importante que vocês façam a leitura do livro do Schildit, da parte de implementação, que também tem algum conteúdo de estruturas, e do livro de estruturas de dados do Tenenbaum, para vocês entenderem os conceitos que estão associados, assim como foi passado aqui. Numa próxima oportunidade, nós vamos ver as operações em linguagem C e as utilidades que existem para a implementação de uma árvore, ou de uma árvore binária, ou de uma árvore balanceada dentro da nossa disciplina de programação.